Eu quero falar sobre vida integral, dentro de uma perspectiva, ou dentro da perspectiva de sair da caixa, ok? As lives de segunda-feira eu converso sobre assuntos fora da caixa, quer dizer, eu puxo aquilo que geralmente é um tabu, é um paradigma que tem que ser quebrado, é uma crença limitante, enfim, e puxo isso para fora para que a gente possa olhar numa outra perspectiva. Bom, integração da saúde psicológica e espiritualidade. A proposta que nós temos aqui nos ajudadores é exatamente essa, te ajudar a superar problemas, dificuldades, dores psicológicas, emocionais, mas fazer isso da forma bíblica também, a forma que linke com a fé cristã, com a sua fé cristã, e você potencialize sua fé cristã ao invés de perder. Então a gente vai tratar a vida psicológica e acaba perdendo a fé, acaba descrendo, né? E isso é um problema. Enfim, vamos lá. Um tabu grande que tem é sobre fé e mente. Vamos quebrar o tabu sobre saúde mental no meio cristão. Ok? A gente precisa aprender a explorar como a fé pode caminhar junto com o cuidado psicológico sem culpa ou preconceito. É muito comum dentro do mundo religioso as pessoas pensarem, até difundirem a ideia de que quando você está com um problema, uma depressão, ansiedade ou qualquer problema psicológico, linkarem isso no mundo espiritual como se você tivesse endemoniado, possesso, com um problema grave espiritual e tal. E quando digo grave, né, essas problemáticas que o pessoal coloca aí que tem a ver com demônios, etc. Mas a gente precisa entender que a vida psicológica e espiritual, elas caminham juntas. Elas caminham coladas. Uma vez que eu entendo que eu sou corpo, alma e espírito, uma vez que eu entendo que eu tenho emoções, tenho razão, uma vez que eu entendo que não dá para separar isso no cérebro, até não tem uma parte do cérebro que é vida espiritual, uma parte do cérebro que é vida emocional. Não existe isso. E se você pegar textos bíblicos, contextos bíblicos, você vai perceber que Deus atua na nossa transformação geral. Temperamento, equilibrando ele, personalidade, caráter, enfim. A nossa vida comportamental, ela se transforma quando eu vivo com Deus. Logo, a minha vida psicológica foi transformada também. Não dá para separar isso. O que a gente pode fazer é organizar melhor. Esse é o grande ponto. Então, existe o tabu de saúde mental. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, vai um psiquiatra. Eu não sou maluco, não sou louco, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Já ligam a ideia de saúde mental com loucura, esquizofrenia, com manicômio, esse tipo de... Não é isso, gente. Quando a gente fala em saúde mental, é da mente, saúde da mente. Olha só, caminhar ajuda na sua saúde mental. Sabia disso? Por quê? Porque faz o seu corpo estimular a produção de neurotransmissores. E isso ajuda, por exemplo, na sua paz, na sua alegria, na sua disposição, etc. Então a gente precisa quebrar o tabu de saúde mental no meio cristão. Precisamos entender que existem alguns limites, né? Não dá para separar, mas existem alguns limites. Não dá para separar no cérebro isso aí. Mas existem alguns limites. Olha, a vida psicológica sem interferência da fé é até um ponto. A partir daí, algumas situações vai entrar fé. Agora, elas se complementam. Não tem como eu ficar uma vida, entre aspas, só de fé, uma vida, entre aspas, somente minha vontades, desejos, etc. Enfim, há uma complementaridade, se é que existe essa palavra, né? Elas se complementam. E esse é um tabu que a gente tem que quebrar. Não é pecado você assumir que você está com transtorno de ansiedade, ou no mínimo está sofrendo de ansiedade.
Não é pecado e você não é menos espiritual por assumir que você está passando um tempo. Estou com depressão, estou com sintomas de depressão. Olha, eu estou com medo, estou com pavor, estou com síndrome do pânico, estou vivendo esse momento aqui. Não é pecado e não te torna menos espiritual. Eu falo porque no mundo religioso as pessoas têm medo de assumir que está passando por um momento complicadíssimo e não consegue dar nome para nada disso, então fala, estou na luta, estou passando um deserto. Olha, existem problemas que a gente precisa dar nomes e tratar. Enquanto a gente não assumir isso, a gente não vai tratar. É como a gripe, enquanto você não assumir que está com gripe, você não vai tratar. Tem que assumir, estou com gripe, então eu vou tratar. E a gente precisa fazer isso. Esse é um tabu que precisa ser quebrado. Dentro do contexto cristão, ansiedade e depressão. A gente precisa aprender a identificar, tratar e apoiar aqueles que estão passando por isso. Então existe, vamos colocar aqui, depressão e ansiedade. Existe depressão e ansiedade que é gerado, né, é causado. A causa são problemas fisiológicos. A não produção de certas substâncias, por exemplo. Então, ponto. Nós precisamos aprender que existem problemas fisiológicos que geram como resultado problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. Agora, também existem situações traumáticas, circunstâncias e tal, que vão gerar também ansiedade ou depressão. Então, as duas coisas podem acontecer. E nós precisamos ter calma para analisar isso aí. A gente precisa ter calma para entender o que é o quê. A gente precisa ter calma para perceber qual é a causa real. E não jogar tudo no mesmo pacote, porque dentro do mundo cristão, religioso, vamos colocar de uma forma geral, coloca-se tudo no mesmo pacote, como se tudo isso fosse a pessoa que está passando por um tempo aí de tá com ansiedade, um TAG de repente, transtorno de ansiedade geral de ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizada, é como se ela fosse agora tá sem Deus. Por isso que ela está com essa ansiedade, está sem Deus. Não, às vezes é um problema fisiológico. Precisamos compreender isso. E então a gente se tornar um suporte. E uma das melhores formas da gente superar isso é a gente começar a pensar no outro. Começar a pensar nos outros, em como ajudar outras pessoas a superarem, a vencerem, a serem cuidadas, tratadas, ouvidas. A pior forma de fazer isso é a gente pensar só na gente. Esse é um grande ponto que a gente precisa refletir. E por que eu coloquei o nome dessa live de Vida Integral? Porque a gente precisa aprender a cuidar de nós. E quando formos cuidar do outro, a gente precisa aprender a identificar o que necessita ser cuidado no outro. Se nós entendemos que somos corpo, alma e espírito, quer dizer, a mente, o corpo, o espírito, então a gente precisa aprender a cuidar de cada área específica dessa. Eu sempre questionei a ideia de missão integral, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, missão integral. Já ouviu essa expressão, missão integral? Eu sempre questionei essa ideia, porque integral é completo, né? Eu fico imaginando, o que é uma missão não integral? É uma missão incompleta? É como a saúde, né? Saúde integral, né? Devia ser já implícito, né? Saúde, é geral. Mas a gente precisa especificar, porque as pessoas hoje, quando falam em saúde, elas pensam que é física. E quando fala em saúde mental, ela acha que tem que ir para o psicólogo, ou acha que tem que tomar algum remédio. E não, né? A saúde, ela é corpo, alma e espírito. E não tem como eu tratar uma coisa só.
Da mesma forma que não tem como eu piorar uma coisa só. Uma pessoa em depressão vai piorar a sua condição física. Uma pessoa que se permite ficar em depressão, ela vai ter mais dificuldades de desenvolver ou viver a sua fé. Uma pessoa com crises espirituais aí, fé e tal, vai ter o seu emocional abalado. E, consequentemente, o seu físico será atingido. É uma coisa vai puxando. O que nós precisamos começar a entender é a causa. A grande questão é a causa. Porque os efeitos eles vão surgir nos três. Mas a causa é que é a grande questão. Aí entram algumas técnicas e entra a paciência. Eu não vou abordar isso agora. Mas eu chamo a nossa atenção para a gente quebrar esses paradigmas. A gente quebrar esses tabus. Vida de fé, vida espiritual e psicológica caminham juntas. Precisamos analisar melhor da onde vêm essas problemáticas. Enfim, são vários tabus aqui que a gente precisa aprender a quebrar. Agora, a pergunta que eu faço para você é: você já passou por uma situação de depressão, ansiedade, algum transtorno psicológico? Já passou? Ou passa por alguma coisa assim? E no momento desse tempo, né, que você passou ou passa por isso, já questionou a sua fé? Você já questionou a sua fé? Deixa eu formular melhor a pergunta, né? Quando passou essa situação emocional, psicológica, você já questionou a sua fé ou já teve a sua fé questionada? Sim ou não? Já questionou a sua fé diante de um problema psicológico, uma dificuldade emocional? Você já questionou sua fé ou já foi questionado por alguém? Sim ou não? A Débora falou que sim, ó, já passou por isso. Ó. A Camila falou: passei, nunca questionei a minha fé, mas pessoas questionaram e mandavam eu orar. É o mais comum, né? É o mais comum as pessoas fazerem isso mesmo. O Sá também diz que sim. Vocês que estão nessa plataforma aqui, tá dando de vez em quando uma parada, uma travada e volta ou não? Que pra mim aqui, ele tá travando e voltando. Aí, travou agora. Tá travando e voltando às vezes, vocês que estão aqui? Tá. Eu não sei porquê. Não sei. Ele trava, fala que tá buscando rede, alguma coisa, nada a ver. A rede é a mesma aqui, eu tô em 2 aparelhos diferentes. Uma pena. Mais essa, hein? Jesus amado. Bom, é muito comum isso mesmo, né? Você passar por uma dificuldade emocional, psicológica e ter a sua fé questionada. Por quê? Um dos motivos, eu poderia falar vários, né? Mas vou focar nesse, né? Um dos motivos é que grande parte das pessoas pensam que quando você se torna uma pessoa de fé, uma pessoa espiritual, quando você começa a viver com Deus, você deixa de passar por algumas coisas. Então, quando você começa a viver com Deus, é como se Deus agora retirasse de você a possibilidade de viver algumas coisas. Então você recebe um superpoder agora. E pronto. Porque atribui-se todos esses problemas emocionais à vida sem Deus. Porque Deus é perfeito. Então, logo, a vida com Deus me traz essa perfeição, me traz essa retidão, me traz tudo, todas essas bênçãos. Logo, se eu passar por essas coisas, Deus e esses problemas não combinam.
Deus e essas situações de depressão, ansiedade, não combina. Então, peraí. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar isso e ficar assim, é verdade, estou depressivo. Ah, mas fica aí agora. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não pode ir para um extremo nem outro. O extremo de aceitar e ficar jogado ali, as traças, é isso mesmo, é um extremo. O outro extremo é você colocar aqui, ou aceitar a ideia de que, olha, se eu estou passando por uma dificuldade psicológica, eu estou afastado de Deus. Por quê? Porque se Deus está em mim, é impossível passar por um momento. Quer dizer, Deus retira a minha humanidade, né? Deus retira a minha humanidade e fica só a divindade aqui agora. Não é assim, gente. Nem Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele estava em agonia de alma quando estava orando lá no Getsemane, antes de ser preso. Ao ponto de suar sangue. Pense nisso. Você viu esse texto? Viu a história? Então, se Jesus passou por isso, imagina, gente. Então, é um tabu que nós precisamos. Ó, sai da caixa, ok? Sai da caixa. A primeira coisa é, aceite o que você está passando. O aceite não é concordar ou gostar, mas é você assumir. Né? Então, a primeira lição é, assuma. Estou passando. Porque se você não assumir, você não vai tratar. E se não tratar, não vence. Que nem a Camila colocou há pouco aí, né? O que vão falar para você, a maioria é, ora, tem que orar, vai orar, jejuar e orar. Fazer a campanha que aí pronto. Não é isso, não. Não é isso, não. Não é a campanha, nada disso. Não é macumba evangélica, gospel, nada disso, nem católica, né? Como é que é? As simpatias, nada disso. Ok? É o que a Jussá colocou aqui, ó. Quando você assume que tá, é o primeiro passo. Porque aí você vai, uma vez que você reconhece o que é, assume que tá, você vai buscar a ajuda necessária para isso. Se você quebra uma perna, você vai no ortopedista. Se você tem uma contusão muscular, você vai no outro médico. Se você tem um problema nos olhos, você vai no oftalmo e por aí vai. Então, se você assume que você está desse jeito e tal, você vai procurar uma ajuda específica para isso. Agora, da mesma forma, as pessoas que estão passando isso próximo da gente. Porque quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? Vou orar por você. A pessoa está lá amargurada, triste, arrebentada, ou está com aquela ansiedade terrível, e a gente fala, vou orar por você. Mas e a gente bater um papo, conversar, prestar o ombro, o ouvido, falar alguma coisa, dar um direcionamento? É necessário. É necessário a gente fazer isso. E perceba que, ao contrário do que você pensa, você nunca vai estar pronto realmente para fazer isso. Então faz para ficar pronto. Não espera estar pronto para fazer. O que significa isso? Primeiro eu vou resolver os meus problemas. Quando eu estiver bem, aí eu vou ajudar os outros. Aí eu vou orientar os outros. Não funciona assim. Eu gostaria que funcionasse, mas não funciona assim. A gente precisa fazer no caminho. Com aquilo que temos. E aí a gente vai aperfeiçoando. Por quê? Porque o processo da nossa restauração também tem a ver com o outro. Aí é que entra a psicofé, né, que eu chamo. Entra a psicologia com fé. Com fé eu digo com a vida cristã. Porque eu só sou completo ou só sou íntegro, só sou realmente o que Deus quer que eu seja quando eu me relaciono com o outro. Então, o não exercício dos meus dons, das minhas habilidades, do potencial que Deus me deu, me deixa uma pessoa mais vulnerável a certos problemas. Eu imagino Jesus, né, falando assim, não, eu vou resolver todos os meus problemas aqui primeiro, tal, não estou muito bem, depois eu vou lá e... A gente se trata e ajuda a tratar os outros simultaneamente. É assim que eu acredito, assim que eu creio, é assim que eu vivo há tantos anos, né? Mais de 20 anos.
A Camila colocou: quando eu tive crises de ansiedade, deixei de fazer muitas coisas na igreja. Eles pensavam que eu estava me afastando de Deus. É o processo natural, né, Camila? É o processo natural, né? Se você está passando um problema e começa a deixar de fazer algumas coisas, que é natural, as pessoas vão pensar que a gente está fraco espiritualmente, ou está desviando, etc, né? Dificilmente vem alguém para sentar, perguntar, conversar, ouvir, falar, apoiar realmente, caminhar junto, ajudar a comer um pouquinho de sal ali junto. Dificilmente aparece alguém assim. Então a gente tem que aprender a viver sem isso, se for necessário, mas temos que aprender a fazer isso quando necessário com o outro. É um desafio, né? Não esperar que isso aconteça, mas ser a resposta para alguém que precisa. Você entendeu? É difícil isso, né? Porque na verdade a gente espera isso, né? A gente quer esperar, a gente quer receber e aí dá. Eu vou receber esse cuidado, por isso que eu vou dar. Mas infelizmente isso não rola. Por isso que é necessário a gente entender que a nossa vida ela é integral, inclusive física. Porque eu vejo muita gente não cuidar nada da sua saúde física e achar que está bem emocionalmente, espiritualmente. Gente, eu não consigo entender uma pessoa bem emocionalmente e espiritualmente que está arrebentado com a vida física. E quando eu digo arrebentado, estou falando aquilo que te compete, aquilo que você domina, o processo que você domina. Não estou falando de coisas que você não domina. Qualquer um pode ter um problema físico que não domina. Mas eu não me ocupar, pelo menos um pouco, em me cuidar, é um pouco sério isso, né? Vamos falar que é muito sério. Se cuidar faz parte, ok? Não tem a ver com vaidade. Tem a ver com valorização daquilo que Deus fez, que é você. Qualquer um de nós pode se arrebentar fisicamente em algum momento, um acidente, ou sei lá, aconteceu um problema sério, um AVC, ou sei lá o que, um câncer. Ninguém prevê isso. Simplesmente acontece para muitas pessoas. Agora, naquilo que você pode fazer, faça. É importante a gente entender esse conceito da integralidade. Corpo, alma e espíritos, eles estão aqui, ó, integrados. Há uma sinergia entre esses três. E é necessário que a gente preste atenção. Olha só como é que funciona, né? Você não cuida do seu físico. Aí daqui a pouco você começa a ter problema sério no joelho. Sobrepeso, começa a ter problema sério no joelho. Aí você não consegue fazer as coisas. O problema vai se agravando, seu menisco vai rompendo, ou vai tendo um desgaste e tal. Aí, um problema sério, daqui a pouco você não está andando direito. E que pessoa que é ativa na vida, que para de andar direito aí, só consegue andar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que pessoa que começa a ter esse estilo de vida fica bem emocionalmente? Fala para mim. Que pessoa que tinha uma vida ativa e por um problema, de repente, nas pernas, devido ao sobrepeso, consegue ficar bem espiritualmente? Você acha que essa pessoa não vai ficar abalada? Vai. Então, uma questão física gera um abalo emocional e espiritual. Oh Deus, mas eu queria fazer tanta coisa, mas por que eu estou passando por isso? Oh Deus, mas tanta gente má aí, eu tentando ajudar as pessoas, tentando fazer alguma coisa e... a gente tem que pensar nisso. Se o seu organismo tem uma certa predisposição, pense nisso. A gente precisa refletir a respeito disso, essa integralidade da nossa vida. Buenas, Lu e Regina que já chegaram botando terror aqui, ó, nas curtidas, nos presentes. Valeu. Vamos lá, a gente está com 8.4 aqui, ó.
Pelo menos na minha visão aqui. Eu tô super incomodado porque a outra rede social tá travando demais e a galera entra e acaba saindo, né? O que será? Que coisa. Vamos lá. Temos perguntas? Temos perguntinhas? Temos perguntinhas aqui ou não? Vamos lá. Eu estou falando sobre a integralidade da nossa vida. Corpo, alma e espírito. Temos perguntas aqui? Coloquem perguntas aqui para mim, por gentileza. Aí tá aparecendo 11.9? Beleza, top então, Então vamos com o daí, então. Então aí tá bem avançado. Tá quase 3 a mais do que aqui. Então tá bom, Tranquilo, Wilza. Tranquilo. Se tá dando para entender, tá ótimo, Maravilha. Eu vou tentar resolver isso para a próxima live. Vamos lá. Perguntas. Tem perguntas na questão psicológica e espiritual? Vocês entendem a necessidade dessa junção das duas coisas? Se eu sou cristão, não tem como eu tratar tudo resumindo na mente humana. Não tem como eu tratar tudo somente com a mente humana. Não tem como. Ok? Mas o fato de ser cristão não significa que eu tratarei tudo também sem a mente humana. Ok? Há um equilíbrio. A nossa mente, o nosso físico tem um limite, nossa mente outro limite. E aí entra aquilo que nós chamamos de fé. Só que os três, eles estão interligados. E a transformação de vida tem a ver com esses três. Porque uma moralidade, por exemplo, ela é exercida em partes na sua alma, seus desejos e a sua razão, e em partes no seu físico. Okay? Uma pessoa imoral pode ser imoral tanto na alma quanto no seu físico, ou só na alma. Okay? Não dá para ser só no físico, né? A Regina perguntou, tem muitos cristãos adoecidos por não procurar ajuda? Demais. Imagine só, Regina, o Brasil é o país com mais números de cristãos no mundo. Pelo menos 70% do Brasil se diz cristãos aí. E entre católicos e evangélicos. E é o país mais ansioso do mundo. Terceiro em depressão e o 9º em... Como é que faz? Então tem muito entre pastores, obreiros, o pessoal que está em ministério, enfim, os membros, muita gente por não procurar ajuda. E muitos não procuram ajuda porque tem vergonha, muitos não procuram ajuda porque se sente inferiorizado. Quer dizer, eu estou passando por um problema assim, acho que eu estou com depressão, mas eu não vou procurar ajuda por quê? Porque senão, o que vão pensar de mim? Que eu estou sem fé, que eu estou desviado, que eu estou longe de Deus, abandonei Deus, como diz a Camila aqui, que pensaram dela. Então, muitos não procuram ajuda por causa disso. Existe um tabu na igreja em relação a tudo isso. E a gente precisa entender. Se for igrejas neopentecostais, então, aí muitos vão pensar que tem demônio. Tem demônio. É um demônio. Ou igrejas pentecostais, né? É um demônio. Então, o problema principal, eu vejo, não é a doença em si, porque nós estamos à mercê de doenças. A questão é como eu lido com ela. Eu posso passar por uma situação como eu passei, ok? Como eu passei, e ainda estou aqui me organizando, me reorganizando e tal, né? Uma nova vida que eu comecei a viver agora e tal. E no meio de um turbilhão de coisas, quer dizer, eu não perdi minha fé por isso. Mas é difícil agora, eu não tive nenhum problema em falar, eu tô mal mesmo e tal. Eu já falo aqui na live, não tem problema não, ok? Não tenho problema. Por quê? Porque eu entendi que a minha fé não é menor por isso, a minha filiação com Deus não é menor por isso, a minha vida com Deus não é menor por isso, os meus dons não diminuem, não somem por isso, ok? Eu não me sinto rebaixado por isso.
E a gente precisa aprender a assumir. Dá nome às vezes. Se for necessário dar nome, dê nome. Porque você sabe o nome, então dê nome. Não é... Vai tomar remédio? Ok, tome o remédio necessário. Precisamos quebrar esse tabu aí. Senão a gente não vai avançar na vida nunca. Não tem como. A Regina comenta aqui, aliás, a Regina vive em crise por isso, com certeza, o Fernando colocou, mas eles dizem que isso é falta de buscar a Deus. Falam que é falta de Deus, com certeza, como eu comentei já aqui. A Lu colocou, meu cunhado da Assembleia, algo não deixa ela ir à igreja e procurar por Deus. Lu, acho que eu não entendi, Lu. Não sei se faltou uma parte aí. Mas minha cunhada da Assembleia, algo não deixa ela ir à igreja e procurar por Deus. Eu não entendi, Lu, a frase, peço desculpas. Ela é da Assembleia? Ela é da Assembleia, mas não deixa ela ir para procurar por Deus? Não entendi. Se conseguir escrever um pouco diferente aí, eu agradeço. Ai. Mas tem muito disso. Eu já vi muita gente aí tentar expulsar demônio de pessoas porque elas estavam em depressão. Sabe o que é depressão? Já falei algumas vezes, vou falar de novo. Depressão. Você tem panela de pressão na sua casa? Panela de pressão. Ela faz o quê? Você coloca a água, coloca o feijão, liga o fogo, né? Aí você trava a panela aqui, deixa aquela válvula ali em cima e deixa esquentar. E aí, o que forma dentro? Uma pressão. Então, é uma panela de pressão. Dentro faz a pressão. Aquela válvula, você libera ela para quê? Pega o garfinho assim, libera aquela válvula, né? E sai a pressão. Então, a panela de pressão. É uma pressão interna muito grande. Então, a depressão é uma pressão interna muito grande. Agora, essa pressão interna, ela pode acontecer por circunstâncias, situações do dia a dia, como traumas, perda, culpa, etc. Uma série de fatores, e eu já falei para você daquele ciclo, ok? E pode acontecer por um problema fisiológico. Pode acontecer por uma disfunção hormonal, ok? Então a gente precisa entender qual das duas. Mas a depressão, quer dizer, uma pressão muito grande, pode vir. Ok? Agora o Lu colocou. Ele quer dizer que estou dominada por algum espírito ruim que não me deixa ir à igreja. Agora eu entendi. Uau! Então quer dizer que você tem um espírito maligno que não deixa você ir para a igreja. Um espírito. Pois é, Lu, pois é. Tem muita gente que pensa que é assim mesmo, né? O fato de você não ir numa denominação, um templo, alguma coisa assim, frequentar uma instituição, atribuem isso ao diabo. E se você estiver mal, então, né? Se você estiver mal, estiver doente, estiver triste, angustiado, estiver passando por um momento, ou tratando uma depressão, tiver algum transtorno de ansiedade, tudo isso vão atribuir a falta de Deus, né, ao diabo. Agora, pode acontecer um problema meramente aí espiritual também ser um causador disso tudo? Pode. O problema é eu generalizar sempre, né? Essa é a grande questão. Sempre generalizar. Eu não posso dizer que uma pessoa que passa por uma dificuldade espiritual, emocional, ela está longe de Deus. Não posso. E também não posso dizer que aquele que está pregando lá está perto de Deus. Isso não é suficiente para dizer algo assim. A Valquíria está dizendo aqui que já passou por isso, né? O Santos está colocando: estou há quase 5 anos sem sair de casa, depois de separar da minha ex com quem vivi por 20 anos. Puxa vida. Ô Santos, eu tô vivendo isso agora, Santos. Morava em Marília, no interior, voltei para Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, e não consigo nem sair mais. Olha, Santos, não é fácil, cara.
E o tempo de separação não é fácil. Eu estou vivendo isso agora. Eu me separei há 6 meses e estou vivendo isso agora. Estou readaptando a minha vida também. Estou encontrando algumas coisas, né, diferentes. Enfim, eu tô num momento aqui de entender agora como viver sem a forma que eu vivia antes, né? Porque a vida de casado é de uma forma e a vida de não casado é de outra forma, né? Eu tenho filhos, mas muda muita coisa, né? E é um processo. É um processo, eu entendo você, né? Não sei a sua causa aí também, mas a minha foi uma situação muito triste, muito ruim. Gostaria de ter feito isso, mas precisei fazer. E a gente precisa aprender, Santos. Agora, o problema é que a gente quer resolver isso dentro da gente para depois sair e viver a vida. E isso não vai rolar, cara. Então, mesmo triste, amargurado, angustiado, mesmo não querendo sair da cama, a gente tem que sair e tem que andar. E tem que ir para cima. A gente tem que fazer. A pior besteira, Santos, é a gente esperar essa dor passar. E eu tô falando para você aqui, ó. Você falou aqui, deixa eu ver aqui, ó. Quanto tempo você se separou? 5 anos. Cara, você tá 5 anos. Eu tô 6 meses, velho. É recente. Então tudo é muito recente. Tudo ainda dói muito, muito chato, muito complicado, sabe? Tudo ainda é muito turvo, ok? Imagina só, e eu fiquei 1 mês extremamente mal, caí numa cama, ok? Comecei a ser medicado, depois eu levantei, mesmo medicado, depois eu levantei e falei, ó, eu tenho que seguir mesmo mal. Bem ou mal eu tenho que seguir. E foi isso que eu fiz, e é por isso que eu tô aqui. Não é pela minha razão, tudo belezinha, tudo certinho, e nem porque a minha emoção estava transformada e tal, não. Fé, é aí que entra a vida de fé. Porque a minha razão encontrava muitos motivos para não fazer. As minhas emoções não conseguiam nem ficar em pé. Tudo assim, embaralhado. Aí é que entra a fé. Entendeu? Porque eu acredito que a integralidade tem a ver com isso. Que há situações que não tem terapia, não tem psiquiatra, não tem nada. Nada. Há situações que não tem nada disso. Que é uma relação pessoal com Deus mesmo. Então, como cristão, eu não vou esconder que exista isso. Eu não posso dizer para você que, como terapeuta, eu vou fazer milagre na sua vida. Não, mas eu posso te ensinar os caminhos, como eu tenho feito aqui, ensinar os caminhos para que você, no momento desse, levante. Você não vai querer. Mas você sabe que é importante, então levante. Se você sabe que é importante, então levante. Saia. Santos, sai de casa, velho. Começa a voltar a viver. Fazem 5 anos, cara, começa a voltar a viver. Vai pra rua, vai caminhar, vai andar. Vai ver pessoas, vai no mercado. Eu tô falando sério, cara. Essas questões simples, elas já começam a te dar uma... Eu fiquei 1 mês detonado ali, depois eu saí, andar pra cá, pra lá e tudo, e a minha cabeça perdida, sabe? Não, é um negócio estranho, gente, é um negócio estranho que eu nunca tinha sentido na minha vida. Estranho demais. Tudo assim, embaralhado, sabe? Quando os pensamentos eles não se encontram, você não consegue formar um pensamento muito bem assim.
Tomei até uma medicação para me ajudar. E nós somos passíveis de acontecer isso. Agora, quem decide também levantar e sair é a gente. Só que a gente tem que aceitar o fato de que... Não é aceitar, né? É reconhecer. É reconhecer que a gente está passando por isso. Mas também reconhecer que a gente não quer e Deus não nos fez para passar por isso. Para viver nisso. Para fazer morada, colocar uma barraca e ficar ali. É o momento. É o momento. E o que eu procuro fazer, e o que eu procurei em todas as situações que eu passei difíceis, e principalmente nessa agora, situação mais difícil da história da minha vida, o que eu procurei fazer é focar em viver o propósito de Deus para minha vida. Ao invés de eu focar em resolver, porque quando eu focava em resolver o meu problema, nossa, vinha cada coisa na minha cabeça. Vinha cada coisa. Meu Deus do céu. Só Deus mesmo. Nem vou falar aqui, que é muito pesado. Não, eu resolvi o problema, vinha cada coisa. Eu quer saber, eu vou jogar isso aqui lá, vou deixar com Deus, vou jogar na cruz. E eu vou focar em viver o que Deus quer para minha vida. É isso que eu fiz. É isso que eu faço. Por isso que eu não esperei estar 100% para ajudar as pessoas. Não esperei estar 100% para ajudar a aconselhar pessoas. Mas como assim? Você está no meio de uma separação turbulenta pra caramba, tal, como é que você está aconselhando pessoas? Mas eu não estou aconselhando sobre mim. A minha história não é o padrão de vida para os outros. Mas os valores, os princípios de Deus, sim. Esse é o ponto. Ah, mas você está fraco. Oh, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu, humanamente falando, estou mais fraco, aí entra Deus. Porque as coisas acontecem ali fora, não é porque eu estou bem. É porque Ele é o bem que eu tenho. Essa é a diferença. Aí que entra a teologia no psiquê. Eu não estou me enganando dizendo assim, ó, porque existe uma psico afirmativa e positivista, né? A psicologia positivista, que você tem que falar assim, eu estou bem. Não, eu estou bem, já todo mal já foi, tal, eu estou bem. Não, eu estou mal pra caramba. Você tem que falar, se você está mal, você vai falar, eu estou mal pra caramba, mas nele tudo vai ficar bem. Eu estou fraco, assuma, mas nele eu ganho força. Entende? Porque senão a gente fica se enganando. Ah, não, eu estou bem. Não tá. E se você não assumir como você tá, como é que você vai tratar? Não vai tratar. Vai viver de qualquer jeito. Por quê? Você fica se enganando falando eu estou bem, sendo que não tá. Quantas pessoas vão para a igreja, ora, canta, lindo, maravilha e tudo, dá de forte. Chega em casa e não aguenta. Estourado, arrebentado, estraçalhado. Entende? Não espere estar bem para ajudar. Não espere estar bem para fazer o melhor, para cumprir o propósito de vida. Até porque pode ser que amanhã não chegue. Pode ser que não exista amanhã. E se não existir amanhã, para mim, o que é que resolveu eu ficar todo choramingando? Hein, Santos? Já pensou? De repente amanhã não tem para você, cara. E você vai terminar assim? Vai fechar esse ciclo assim?
Pessoas vêm e vão. E a grande verdade, Santos, é que no mundo atual a gente é só Às vezes eu travo um pouquinho porque aqui trava. Às vezes, né, no mundo atual, na verdade, às vezes a gente é só um papel higiênico usado. As pessoas usam e descartam. E infelizmente a gente precisa aprender a viver nesse mundo. A educar um pouquinho melhor as nossas emoções. A geri-las melhor. Que infelizmente é assim que funciona para muita gente. Agora o pior é quando a gente aceita isso, né? Que a gente é isso e fica lá. Maravilha? Vamos lá, temos perguntas aqui que eu tenho mais, no máximo 8 minutos com vocês. Estourando, para estourar aqui vai ser 8 minutos que eu tenho a mais. Ok? Eu falei hoje sobre vida integral, corpo, alma e espírito. E eu procurei aqui quebrar alguns tabus relacionados à vida psicológica e espiritual. Quebrar alguns paradigmas para que a gente entenda a necessidade de cuidar de tudo isso de forma integral. E que o fato de você ter problemas emocionais ou passar por problemas emocionais não diminui a sua fé, não diminui a sua crença em Deus, a sua vida com Deus. A gente pode estar super perturbado psicologicamente, mas firmes em Deus. Isso pode acontecer. E tem N exemplos bíblicos para dizer isso. Ok? Tá bom? Maravilha, não tem como tirar essa humanidade de nós assim, não dá. De vez em quando dá vontade, mas não tem como. A gente precisa aprender a viver com isso aí e não se martirizar porque está passando um tempo complicadíssimo psicologicamente falando. Ok?